Para muitas coisas acontecerem na nossa vida, o ouvir falar basta. Ouvir falar sobre aquele trabalho, ouvir falar sobre aquele relacionamento, ouvir falar sobre aquele sapato, aquela roupa, o ouvir falar chama a atenção de muitas pessoas ao longo da nossa história. E de fato, nossas decisões são baseadas naquilo que nós ouvimos, naquilo que se aproximam da nossa vida, e pelo fato de nós ouvirmos falar, nós tomamos as decisões e a nossa vida acaba tendo uma direção concreta ou não. Jó, no capítulo 42, ele fala assim: antes eu apenas te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Lá no final do capítulo de Jó, no capítulo 42, ele faz essa declaração, que apenas conhecia Deus de ouvir falar. Mas olha que interessante, Jó conhecia Deus de ouvir falar, e no capítulo 1 de Jó diz que ele era um homem íntegro, justo, temente a Deus e que evitava fazer o mal. Olha a importância de apenas ouvir falar. Só que Deus tem algo além do que apenas ouvir falar dele. Deus quer um relacionamento, Deus quer a cada dia que nós venhamos a conhecer e prosseguir em conhecê-lo por um objetivo principal, de esse relacionamento mudar e transformar as nossas vidas. Então hoje eu vou falar sobre ouvir falar. Mas antes de nós entrarmos nos textos aqui, quero orar pela sua vida, já agradecer mais uma vez pela presença de todos que estão aqui, que fazem parte desse devocional com oração e palavra aqui do Grupo Chega Mais para Cristo. Meu nome é Arthur Felipe e já quero orar pela sua vida para que possamos começar uma semana fortalecidos em Deus. Obrigado, Pai, te damos graças por esse dia. Queremos que o Senhor esteja conosco nessa manhã de palavra de comunhão. Tudo que nós fazemos aqui, Deus, é em prol do que o Seu nome seja glorificado, de que as pessoas tenham acesso ao Teu reino. Então essa manhã, Deus, que não seja apenas uma manhã, que não seja apenas o início de mais uma semana. Queremos praticar, queremos nos aproximar de Ti, que o Senhor possa renovar a nossa mente, para que possamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade. Pois todos os dias o Senhor procura sobre a terra aqueles que Te adorem em espírito e em verdade. Coloca na nossa vida a Sua verdade, retira de nós toda mentira, toda confusão, toda vida falsa, tudo aquilo que não provém do Teu reino. Nós queremos nessa manhã mais uma vez ter um encontro contigo. Queremos mais uma vez nessa manhã que o Senhor se assente à mesa conosco para nos ensinar das Suas boas novas. É o que precisamos, é o que a nossa alma anseia e deseja todos os dias. E que nessa manhã não seja diferente. Te agradecemos pelo privilégio da graça, pelo Teu Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E a cada dia por essa palavra que nos ensina de forma poderosa e nos torna a cada dia homens e mulheres melhores e prontos para a missão que o Senhor vai colocar sobre a nossa vida nessa terra. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hoje eu estou falando sobre ouvir falar. Jó, capítulo 42, ele vai falar: antes eu apenas te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Depois de 42 capítulos, Jó conhecia Deus apenas de ouvir falar. Você está entrando numa live onde nós vamos falar de quem? Dele. Jesus, Deus, Espírito Santo, dessa obra perfeita e plena que a cada dia nos coloca de pé, que a cada dia nos ensina como viver, o que fazer, de onde viemos, quem somos e para onde iremos. Essa é a nossa maior descoberta. O mundo tem sido enganado pelo pai da mentira, né? Satanás, que acaba imprimindo nas pessoas aquilo que elas não são, ou colocando algumas crenças que não possuem nenhuma base para que as pessoas possam cair nas armadilhas e nas ciladas de Satanás. Só que estar aqui nessa manhã, nesse devocional, é ouvir falar de Deus. Você vai ouvir falar de alguém que é eterno, onisciente, onipresente, onipotente. Não existem impossíveis, não tem doença que não possa ser curada,
Não existe trauma que não possa ser restaurado. Não existe nada que não possa ser feito por Ele dentro da sua vontade, dentro da sua soberania. E nós, como pessoas que estamos aqui dentro daquilo que Deus escolheu, porque Ele escolheu que viéssemos à Terra por algum motivo. E às vezes sofremos pela falta de conhecimento, às vezes sofremos porque não estamos buscando tudo aquilo que devemos buscar da maneira correta. Mas hoje aqui nós vamos entender que Jó, apenas por ouvir falar, ele consegue no capítulo 1 de Jó ser íntegro, justo, temente a Deus e se desviar do mal, porque ele apenas ouvia falar. Só que lá no capítulo 42 ele fala: agora os meus olhos te veem. O primeiro estágio para se ter um relacionamento com Deus é ouvir falar tudo aquilo que Ele tem acerca da nossa vida, acerca da vida e acerca dessa construção maravilhosa. Só que aqui agora a gente pula para um texto de Mateus capítulo 7, a partir do verso 22, que é o texto que tem algumas pessoas e elas estão enganadas acerca de alguma posição da vida cristã. Mateus capítulo 7, 22 diz assim: e muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, ou vós que praticais o mal. Jesus está falando aqui de pessoas que praticavam o mal e profetizavam. Jesus aqui está falando de pessoas que praticavam o mal e expulsavam o demônio. Jesus ele está falando aqui de pessoas que faziam milagre e praticavam o mal. O que nós podemos aprender somente com esse texto aqui é que não adianta ter uma capa de bom fazendo mal e falar que conhece Jesus. O grande segredo na vida não é a gente procurar conhecer alguém da maneira errada. O grande segredo da vida é que essa pessoa conheça a minha e a sua vida da maneira certa. E não adianta querer mostrar uma obra grandiosa se dentro do teu coração existe uma mentira e uma maldade. Vamos lá, você que está entrando agora, eu estou falando hoje apenas de ouvir falar, né? De ouvir falar. Jó, apenas de ouvir falar de Deus, era justo, íntegro, reto, se desviava do mal. Ele se desviava do mal. Então, pelo fato de Jó ouvir falar isso de Deus, quando Satanás se apresenta perante Deus e fala assim: tá vendo lá meu servo Jó? Aí Satanás fala: ué, você só faz isso com ele porque ele está cercado de bens, de filhos, de tudo. Pode tirar tudo, só não tira de a vida. Então, quando nós nos aproximamos de Deus e ouvimos falar toda aquela verdade que Ele é, que Ele pode, que Ele tem, quando o mal sobrevier sobre a nossa vida, nós vamos permanecer os mesmos. Não adianta você estar aí o tempo todo profetizando, fazendo milagres, expulsando demônios e praticando a maldade. E a gente sabe que tem pessoas assim. É como se fosse assim: ué, mas tu tá no culto a semana toda, mas durante a semana vejo você maltratando as pessoas na rua, falando mal, querendo brigar com todo mundo. Infelizmente, existem muitas pessoas hoje que vivem essa capa. Elas não procuram ouvir falar quem Ele é, ouvir falar quem é Deus. Está numa live dessa, ouvindo sobre a palavra, você está falando assim: eu estou ouvindo falar quem Ele é. Só que vai chegar um momento, como aconteceu com Jó, que os seus olhos irão ver através de uma experiência. Nós não queremos chegar no final da nossa vida e achar que estamos fazendo tudo aquilo para Deus e ouvir: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não tem comunhão com Deus a maldade e a iniquidade. Aí a pergunta é: então, Arthur, por que aquelas pessoas profetizaram? Por que aquelas pessoas expulsaram demônios? Por que aquelas pessoas fizeram milagres? Porque expulsar demônio, fazer milagre e profetizar não é sobre elas, é sobre Ele. Sabe qual é o problema das pessoas? E hoje eu fui na casa da irmã, fiz um milagre, aquela doença foi curada. Aí a pessoa se enche, né? Fala assim: caramba,
Eu sou poderoso em Deus, eu sou vaso escolhido de Deus de honra. Não é sobre você. Não é sobre você. Essas pessoas que estavam falando aqui, ó, em teu nome fizemos milagres, expulsamos. Jesus falou, mas eu não te conheço, como é que eu vou te chamar? Você usou o meu nome, e o meu nome curou, o meu nome profetizou, e o meu nome fez milagre. Mas eu não te conheço. O maior objetivo nosso na Terra não é apenas conhecer e prosseguir em conhecer, é que Ele conheça a nossa vida. Só que Ele está deixando aqui no texto bem claro que quem pratica a iniquidade, ele não quer nem estar perto. Imagine você pegar uma pessoa que você... Eu já falei isso aqui, mas algumas pessoas ainda não estiveram naquela live e vão ouvir de novo. Uma pessoa totalmente desconhecida. Só que durante toda essa semana, de segunda a sexta, vocês vão sentar numa mesa, vão jantar e vão trocar relacionamento durante 2 horas. Primeira coisa é perguntar o seu nome, o que você faz, da onde você é, quais são as suas experiências. E durante toda a semana vai ter esse diálogo nesse jantar. Eu acredito que na sexta-feira vocês vão ter uma certa intimidade, que você já vai saber o nome, de onde é, o que essa pessoa faz, o que fez, qual é o objetivo dela, o que ela quer fazer sobre a terra, por causa de você sentar, ouvir e gerar um relacionamento. Existem pessoas que não querem sentar, ouvir, gerar um relacionamento, estar sensíveis a tudo aquilo que Deus quer fazer e falar. E aí corre o risco de Mateus capítulo 7, 22 e 23, recair sobre a sua vida. Ah, mas Arthur, mas eu estou na igreja, está dando tudo certo, olha, eu estou dando a palavra, eu estou dirigindo. Tudo isso aqui que eu estou fazendo aqui, se abençoar algumas vidas aqui através da palavra. E ele falar assim, Arthur, não estou conhecendo nada daquilo que você está... Tudo bem, as pessoas estão sendo abençoadas aí pelo meu nome, mas o que eu mais quero é te conhecer, é que você deixe a iniquidade, que você deixe a maldade. Ele já está deixando claro aqui, quem pratica a iniquidade, não adianta falar no meu nome, não adianta fazer milagres, não adianta profetizar, não adianta dizer que está curando. O que eu quero realmente é aquelas pessoas íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó, antes de ver Deus, apenas de ouvir falar, ele cumpria todos esses requisitos. Existem pessoas que estão caminhando sobre a terra que apenas de ouvir falar, Arthur, mas eu ainda não tive nenhuma experiência com Deus, apenas de ouvir essas palavras aí, ó, já deixei o pecado, já me arrependi, estou vivendo agora uma nova vida com Deus. Apenas de ouvir falar vale muito, mas essas pessoas que apenas de ouvir falar tomaram uma atitude de deixar a maldade, a iniquidade e o pecado, amanhã os seus olhos vão contemplar a Deus, sabe através de como? Através das experiências. Esses homens aqui que profetizavam e as coisas aconteciam, esses homens aqui que fizeram milagres e as coisas aconteciam, eles fizeram milagres, profetizavam, mas eles estavam preocupados com ele mesmo. Ó. Eu usei o nome de Jesus e através da minha profecia aconteceu. Não é a tua profecia, ele nem te conhece. Como pode, né? Jesus não conhecer uma pessoa e essa pessoa pegar o nome dele, usar o nome dele e as coisas acontecerem. Deus, ele tem uma responsabilidade com o povo. Quando nós pegamos o nome deles e profetizamos, a coisa vai acontecer, mas não é sobre nós. Não é sobre nós, é sobre ele. Então, quando a gente só vai entender que é sobre ele quando a gente apenas de ouvir falar essa palavra e a verdade, nós passarmos a crer e a praticar. Não adianta você levantou hoje, ou você de repente vai assistir essa live depois que ela fica salva, e poxa, muito legal isso, né, de ouvir falar, mas se você não praticar não vale nada. Se você continuar aí, poxa, eu sou todo poderoso em Deus, quando eu oro as coisas acontecem, mas se você continuar praticando a maldade, a iniquidade, naquele dia, imagine, que igreja grande, né? Quantos membros, quantas pessoas sendo abençoadas, mas sabia que eu não te conheço? Mas Jesus, pelo teu nome, olha o ministério que eu construí. Mas eu não te conheço, por quê? Por causa da iniquidade, por causa da maldade, por causa do pecado. Então a gente consegue entender
que o nome de Jesus ele é tão poderoso que uma pessoa que está em pecado, quando usa o nome de Jesus, ela pode transformar uma vida, uma pessoa e uma história. Mas a preocupação de Deus hoje não é que você continue usando o nome dele ou fazendo a obra dele em pecado. O que ele quer hoje é que você tenha um relacionamento e que naquele dia, quando ele fala assim, ó, vinde a mim, benditos de meu Pai, porque vocês não estão mais praticando a maldade. Então tem gente hoje, profetiza, faz milagre, faz cura, só que está praticando a iniquidade, ó. Isso aqui não tem problema não, eu posso profetizar, falar de Jesus, mas posso ter 2 mulheres. Não, isso aqui pode deixar isso aqui de lado. Deus ele hoje não quer apenas que você o conheça, ele quer te conhecer. E uma porta para esse conhecimento e para essa proximidade de Deus é que você deixe a maldade e a iniquidade. Ele quer se apresentar. Imagine se eu falasse aqui para todos vocês, ó, vocês hoje vão ter um encontro durante toda a semana com um cara aí que é traficante, que já matou mais de 200, ele só senta na mesa com uma pistola, uma metralhadora, tal. Você não vai querer se aproximar, não vai, não, eu não quero ter relacionamento com essa pessoa, não. Imagine Deus querendo sentar na mesa com você, mas você falando, não, pode falar, mas o meu pecado está aqui, eu quero que ele continue aqui. Ele não tem como conhecer a sua vida enquanto você não pegar isso aqui e tirar totalmente da sua vida. Agora eu tirei. Aí ele vai se aproximar e ele vai falar, agora eu te conheço. Então o nosso objetivo nessa live aqui nessa manhã é apenas de ouvir falar de Deus. Muitas coisas podem acontecer, mas ver Deus é um processo. Passar por experiências em Deus é um processo. E algumas pessoas não estão passando por isso. Não, eu sou cristão, mas quanta maldade tem no coração. Eu sou cristão, mas quanta coisa errada tem no coração. O objetivo é que não apenas venhamos a conhecê-lo, mas que ele também possa conhecer a nossa vida. E ele só vai se aproximar de nós se nós tirarmos a maldade. Ele poderia nesse texto de Mateus capítulo 7, 22 e 23, ele poderia até falar, realmente, eu conheço vocês, poxa, profetizaram e as coisas aconteceram na igreja. Eu conheço vocês falaram do meu nome de cura e a cura aconteceu. Não, eu conheço vocês fizeram milagre no meu nome. Mas ele fala que ele não conhece por causa da maldade. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então aqueles homens estavam falando em nome de Jesus e praticando a iniquidade. E ele não vai conhecer. Ele quer conhecer um coração contrito, um coração que chora pelo pecado, que não quer mais viver uma vida de pecado, que quer deixar hoje tudo para trás e falar, a partir de hoje eu quero viver uma vida nova em Deus. Aí ele vai olhar e falar assim, caramba, agora eu estou me aproximando para te conhecer. E nesse relacionamento com Jesus, não é apenas um relacionamento onde você vai receber algo novo dos céus. É aqui e fora daqui. É na terra e na eternidade. Algumas pessoas estão construindo muitas situações para a terra e desistindo de construir situações para a eternidade. Viver a maldade e a iniquidade vai parar aqui. Deixar a maldade e a iniquidade vai te transportar para uma eternidade e por um relacionamento com Deus que você nunca teve. Então será que é hoje, que é aquele dia, que você vai falar assim, estou sendo cristão, mas estou carregando comigo a maldade e a iniquidade. Jó, de ouvir falar, íntegro, justo, temente a Deus e que se desviava do mal. Você, cristão, já há muito tempo, fazendo obras aí, eu estou na igreja todo dia, mas eu não te conheço. Por que eu não te conheço? Por causa da iniquidade que ainda está no seu coração. Então hoje é o dia de deixar essa iniquidade e Jesus se aproximar, para nós sairmos da posição de eu apenas te conhecia de ouvir falar, para a posição de agora os meus olhos te veem. Não tem como você enxergar uma pessoa que não esteja próximo a você.
Ouvir falar é algo distante. Eu ouvi falar que aquela empresa é uma empresa muito boa, contrata, paga bem, faz tudo certo. Estou ouvindo falar. Sabe o que os olhos veem? Ser contratado pela empresa. Poxa, agora eu estou aqui, no meu setor, fazendo tudo o que eu estou fazendo, recebendo por mês tudo certinho, ela paga hora extra, paga... Ouvir falar é o primeiro estágio. Ver é o segundo. Poucas pessoas vão chegar no ver porque não estão no primeiro de ouvir falar. Então hoje você está ouvindo falar sobre o Deus Todo-Poderoso, que Ele não quer apenas que você faça as coisas em nome dEle, mas que Ele não te conheça. Conhecer Ele é muito bom, mas na verdade Ele quer conhecer o teu coração. E Ele só vai se aproximar de ti se você deixar a iniquidade, se você deixar a maldade. E eu queria orar pela sua vida agora. E ao final eu faço aquela pergunta porque você levantou hoje, não estava nem esperando ouvir isso, mas os corajosos de plantão sempre escrevem: a partir de hoje estou deixando a iniquidade. A partir de hoje não quero ser apenas um cristão que fala em nome de Deus. Eu não quero apenas conhecer Deus, eu quero que Ele me conheça. E para Ele te conhecer, maldade tem que sair, iniquidade tem que sair. Aí Ele entra, senta numa mesa contigo e te mostra tudo aquilo que você e eu precisamos fazer. Quero orar pela sua vida e no final os corajosos de plantão falam: eu quero. A partir de hoje toda a capa de cristão vai sair. Mas antes disso, receba essa oração. Obrigado, Pai, te damos graças por essa manhã. Jó, lá no capítulo 42, declara que antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Mas Jó, apenas de conhecer a Deus, de ouvir falar, no capítulo 1, ele era íntegro, justo, temente a Deus e se desviava do mal. Olha como tem uma grande importância em ouvir falar sobre a tua palavra. Só que o próximo estágio, Deus, é que os nossos olhos possam te ver. Mas em Mateus capítulo 7, 22 e 23, diz ali que muitos em teu nome profetizavam, expulsaram demônios e fizeram milagres. E o Senhor no verso 23 diz que: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, vós que pratiqueis a iniquidade e a maldade. Não tem como ter um relacionamento contigo se vamos continuar praticando a maldade e a iniquidade. O Senhor não se aproxima. O que o Senhor quer hoje é um coração contrito, arrependido de todos os males que nós fizemos, para daqui para frente começarmos um novo relacionamento contigo. E ao final do nosso último dia da terra, poder ouvir: entre para o gozo do seu Senhor, benditos de meu Pai, e não ouvirmos: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Pai, o que hoje nós queremos é não apenas te conhecer, mas é que o Senhor também conheça a nossa vida, o nosso coração, a nossa verdade, porque nós buscamos isso. Não queremos apenas falar no teu nome e as coisas acontecerem, mas o Senhor olhar para dentro de nós e ver uma pessoa totalmente dispersa do reino de Deus, ou contrária àquilo que o reino de Deus prega. Hoje, nessa segunda-feira, nesse dia, é o dia de não apenas conhecermos a Ti, mas que o Senhor possa nos conhecer também. Então, a partir de hoje, estamos deixando toda a maldade e toda a iniquidade e queremos sentar na mesa contigo todos os dias, para que o Senhor possa conhecer a vida de cada um que esteja aqui. Te agradecemos nessa manhã em nome de Jesus, Pai. Amém. Quantos a partir de hoje vão deixar a maldade e a iniquidade e vão viver um tempo novo em Deus, porque Ele quer te conhecer? Deixa a maldade, deixa a iniquidade, Ele vai assentar à mesa contigo e vai te ensinar tudo aquilo que você precisa ouvir, tudo aquilo que você precisa ter. Esse é o maior privilégio. Mas eu faço muitas coisas para Deus. Mas Ele te conhece? É porque ainda existe maldade, ainda existe iniquidade. Então você que está aqui, que é corajoso, quem vai ser a primeira pessoa? A partir de hoje, estou deixando a maldade, estou deixando a iniquidade, estou entrando num tempo novo com Deus, porque agora eu não apenas vou conhecê-lo, Ele vai me conhecer. Obrigado, você que está digitando, você que é corajoso. O Espírito Santo conhece todas as coisas. Maior que digitar isso é ver a coragem, o desejo do coração de cada um. E eu tenho certeza
que a semana de todos vocês que estão aqui, digitando, eu quero viver um tempo novo. A partir de hoje estou deixando a maldade e a iniquidade. Não quero apenas conhecer Jesus, eu quero que Ele me conheça. Ele vai te conhecer. Saiu a iniquidade, saiu a maldade, Ele vai te conhecer. Ele quer o tempo todo ter um relacionamento contigo e saber que as obras que vocês estão fazendo não são apenas obras que estão usando o nome dele. Eu estou usando o nome de alguém que eu não conheço, não. Eu estou falando de Jesus, eu o conheço e ele me conhece. Porque tudo aquilo que ele tem dito para mim, eu tenho feito. Então hoje é o dia de deixar a maldade, deixar a iniquidade e viver um tempo novo. Quero agradecer a todos. Estamos aí nessa maratona aí de segunda a sexta, começando o nosso dia às 6 horas da manhã. Você que quer ouvir outras mensagens lá no YouTube, eu fiz um canal, eu pego essa live aqui, salvo lá e coloco lá, Arthur Felipe Barbosa é o canal. Você pode lá ouvir outras mensagens ao longo desse dia, que com certeza são mensagens que vão fazer você conhecer ele de ouvir falar. Eu quero ouvir mais a palavra. Arthur Felipe Barbosa, lá no YouTube. Então são vários vídeos e vários temas, você vai escolher um após essa live aqui e vai se encher o dia todo da mensagem da palavra de Deus. Só que só isso não basta. Não basta apenas conhecê-lo, ele precisa te conhecer. E para ele te conhecer, a iniquidade e a maldade tem que sair do teu coração. É o texto de Mateus capítulo 7 que está dizendo: apartai-vos de mim, vós que pratiqueis a iniquidade. Então hoje é o dia de deixar a maldade, a iniquidade, ter um relacionamento com Jesus, e tudo aquilo que você precisa nele vai encontrar a resposta. Aguardo todos vocês aqui amanhã às 6 horas da manhã para a gente começar o nosso dia com essa palavra e com essa oração. Hoje já temos um exercício. Eu não quero apenas conhecer Deus, eu quero que Ele me conheça. Pratique isso ao longo do dia, ao longo da semana, e apenas não vai conhecê-lo de ouvir falar, mas os seus olhos vão enxergar o Rei da Glória. Que Deus te abençoe. Até amanhã, às 6 da manhã, em nome de Jesus. Amém.